amigão, você está de volta em mais um Acorda Brasil, direto da estrada, como sempre, desse carro cheio de caixa de papelão com a grade aqui. Minha mulher já falou que vai me dar uma galinha de borracha para pendurar aqui, para que ela chama esse negócio aqui de galinheira. Ela não quer nem usar mais esse carro, mas enfim, esse aqui é o carro de trabalho, é o carro que garante o ganha-pão dos meninos, o leite das crianças, e a gente vai que vai, trabalhando nas estradas do Canadá. Estamos chegando aqui em Red Deer, uma cidade que fica ao norte de Calgary, mais ou menos 1h30, exatamente no meio do caminho entre Calgary e Edmonton. Edmonton é a capital da província. Interessante que Edmonton não é maior do que Calgary, a capital aqui é bem menor. Calgary tem em torno de 1.200.000, um pouquinho acima de 1.200.000 habitantes. Edmonton tem aproximadamente 700.000, alguma coisa assim, em torno de 700.000. Enfim, é uma cidade menor e é a capital mesmo assim. Na América do Norte, isso é mais ou menos uma constante. Temos, claro que temos cidades grandes que também são a capital. Por exemplo, a capital da província de Ontário é Toronto, é a maior cidade do Canadá. Mas de uma maneira geral, as províncias têm as suas capitais não na metrópole. Isso acontece também nos Estados Unidos, onde Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos e, no entanto, não é a capital do estado de Nova York. A capital do estado de Nova York chama-se Albany. É uma pequena cidade que fica ao norte do estado de Nova York e é realmente uma cidade bem interessante. Deixa eu explicar aqui para vocês o que acontece com essas rachaduras do asfalto. Eu recebo constantemente pessoas comentando no canal de que é cheio de rachaduras, cheio de remendos, conforme vocês podem ver aí. Realmente isso é uma constante. Por quê? Porque o inverno ele maltrata muito com o asfalto. Não só com asfalto, mas com uma série de coisas. O frio intenso maltrata muito. Esse fim de semana eu estava em casa consertando a minha entrada da casa, que a entrada da casa tem um deckzinho, uma varandinha de madeira. E eu fiquei impressionado, era para ter até filmado para vocês e eu acabei esquecendo. Os pregos, nós acabamos de sair do inverno e os pregos dessas tábuas são tábuas de madeira que tem na entrada da casa. E eu fui dar uma lixada porque a gente precisa repintar. Nós vamos repintar essa entrada. A tinta estava soltando e aí, para não pintar por cima da tinta soltando, eu resolvi dar uma lixada. Então, eu percebi que vários pregos estavam mais ou menos um tanto assim para fora. Isso aqui assim, mais ou menos sei lá, 2, 3 centímetros quase para fora da madeira. E eu fiquei curioso, porque como é que um prego sai da madeira desse jeito? É porque a madeira ela congela no inverno de tal forma que esse congelamento vai expulsando o prego. A mesma coisa aconteceu também no portãozinho que eu tenho atrás, lá no quintal, que dá acesso à lateral da casa. E esse portãozinho ele tem um ferrolho que é preso com parafusos. Pois bem, o parafuso está todo frouxo. Por quê? Porque no inverno, com o congelamento, com essa coisa toda, a madeira endurece muito e acaba tirando o parafuso, tirando o prego. É uma confusão danada, gente. É uma loucura. Morar aqui realmente é pra cabra brabo. Não é pra qualquer um, não. Tá pensando que vir morar no Canadá é moleza, meu amiguinho? Aqui é só pros fortes, cara. Principalmente nessa região que eu moro. É uma região que neva bastante no inverno, esfria bastante. Você passa a maior parte do tempo com temperaturas frias. Agora tá já
voltando a ficar legal, então nós vamos ficar... Já tá legal, já deu até para usar a piscina esses dias. Meu filho já brincou bastante, nadando, mergulhando, mas enfim, geralmente a gente só começa a usar a piscina mais para comecinho de julho. Mas desde a primeira semana de junho que meu filho já começou a usar, o Kevin já começou a usar a piscina. Então realmente esse ano está bem atípico. Aliás, esses últimos anos tem estado assim, mas ano passado eu não lembro de nós termos usado a piscina tão cedo. Mas enfim, interessante que no verão a gente usa a piscina como piscina e no inverno ela se transforma num rink de patinação. Fica só um bloco de gelo, eu não tiro a água. É muita água para jogar fora, para depois tratar tudo de novo. Então eu deixo a água lá constantemente. Só faço colocar uma capa em cima. E nos anos anteriores a preguiça de botar a capa foi maior do que a vontade de ter a água protegida. Eu não botei a capa e depois do inverno, gente, vocês precisavam ver uma sujeira tão grande, uma lama, e dá muito trabalho depois que tudo isso passa. Você tem que jogar produtos floculantes, que aí eles agregam a sujeira todinha, e toda essa sujeira decanta. E aí depois deve ser do mesmo jeito. Eu nunca tive casa com piscina no Brasil, mas deve ser do mesmo jeito. A sujeira decanta e você tem que aspirar aquilo lá com o maior cuidado, aspirando e jogando aquela água fora. Então você joga um monte de água fora junto com a sujeira quando você vai fazer essa limpeza. Mas se você agitar o aspirador muito rápido, o que acontece é o seguinte, que você agita aquela sujeira que está lá embaixo repousando, e ela se espalha de novo pela água, e aí você ou tem que parar, né, de aspirar, porque senão vai aspirar em vão, e bota mais produto para decantar de novo, espera outro dia. Quer dizer, é uma encheção de saco. Então o que eu fiz esse ano passado, quando terminamos de usar no verão, eu coloquei logo uma capa de plástico, uma capa bem forte. Dá até pra gente ficar em cima da capa, eu fico em cima da capa sem problema nenhum, e ela não afunda. Ela é presa com cabos de aço nas bordas, e aí essa capa protege que sujeira, né, que impede que sujeira caia na piscina. Então realmente esse ano fez uma diferença brutal, porque quando eu tirei a capa, a água estava realmente limpinha, tinha um pouquinho de sujeira, coisa pouca, eu não precisei nem usar o floculante, já aspirei direto e foi tranquilo. Bom, gente, falando de política no Brasil, vamos voltar ao assunto do dia, que é o atentado que teve na Flórida, na cidade de Orlando. Atentado terrorista. O FBI ainda está investigando, o FBI é que está liderando as investigações, e eu tenho acompanhado constantemente quando estou em casa, pela televisão. Senão acho que deveria até ter colocado aqui o canal de notícias. Deixa eu ver se está passando alguma informação. Só um instante. Cadê? Só um instante. Cadê o canal de notícias? Bom, tá sempre passando informações sobre o atentado, mas já se sabe que o cara não era apenas um simpatizante do Estado Islâmico. Esse cara, ele tinha ligações com outros membros dessa organização. Ele inclusive frequentava a mesma mesquita que um outro terrorista suicida frequentava. Tem um cara que foi para
para Síria para ser treinado pelo Estado Islâmico. Estou ajeitando aqui o espelho porque estava um pouquinho fora de posição. O cara foi treinado na Síria, terrorista conhecido pelos Estados Unidos, e esse cara tinha tido contato com esse terrorista. E eu me lembro que foi falado numa das entrevistas que eu vi pela televisão que o FBI estava já investigando esse cara que matou essas 50 pessoas nesse final de semana e deixou 53 feridas. E aí perguntaram para o cara do FBI, o agente do FBI, por que esse cara estava solto. E o cara do FBI falou: olha, esse é um país livre, é um país democrático, a gente não pode investigar uma pessoa para sempre se não tiver provas. A gente não encontrou provas, ele estava sendo investigado e a gente teve que encerrar a investigação. Ele era um cidadão americano, nasceu em Nova York, quer dizer, um cara americano. E é muito lamentável, gente, porque é um absurdo essa história. Ele tinha realmente aversão a gays, a homossexualismo. E aí, por conta disso, estão associando esse cara com o Donald Trump e também com o Jair Bolsonaro aí no Brasil. Caramba, bicho. O pessoal do Estado Islâmico, eles têm ódio a gays, a homossexuais. Eles matam gays, eles assassinam gays. E aí eu fico pensando, no Brasil nós temos a Dilma Rousseff, o pessoal do PT, que prega que é preciso ter um diálogo com o pessoal do Estado Islâmico. Um diálogo. Tipo assim, para ver o que eles querem. O que vocês querem? O que vocês... Aí o que os caras querem? Os caras querem matar. Os caras querem destruir. Lembrem-se que no Iraque, onde eles estão pintando e bordando, eles já destruíram uma série de monumentos arquitetônicos milenares. Quer dizer, um crime contra a cultura, um crime indesculpável. E esses caras do PT, tipo Lindenberg Farias, tipo Dilma Rousseff, tipo deputado do PSOL, Jean Willis, querem conversar com o Estado Islâmico, querem perguntar o que o Estado Islâmico quer. Jean Willis, o Estado Islâmico quer ver você morto, porque você é gay. Eles não toleram gays, eles não suportam gays. E aí estão associando essa barbaridade que aconteceu. Isso foi uma barbárie, um massacre estúpido. E não é porque foi contra gays, não, é porque foi contra seres humanos. Se eles tivessem entrado, sei lá onde, no mosteiro, eles não, ele, né, o cara que entrou sozinho. Se esse cara tivesse entrado no mosteiro, tivesse assassinado 50 monges, eu estaria indignado da mesma forma. Se esse cara tivesse assassinado 50 estudantes numa escola, eu estaria indignado da mesma forma. Não é porque é gay, é isso que vocês precisam entender. A lei, ela tem que ser para todos. Você não pode criminalizar mais o assassinato de 50 gays do que você criminalizaria, quase não sai, criminalizaria, é isso mesmo? Criminalizaria, do que você criminalizaria o assassinato de 50 estudantes, 50 anciãos. É ser humano, são pessoas.
independente da orientação sexual. Você não pode criminalizar esse atentado mais do que você, por acaso, pudesse criminalizar a morte de 50 negros. Então é isso que eu realmente discordo. Uma lei específica para proteger certos grupos de pessoas. Tem outro exemplo também que eu acho que é uma aberração, a Lei Maria da Penha no Brasil. A Lei Maria da Penha, que prevê punições a homens que praticam crimes contra mulheres. Poxa, a mulher é um ser humano e isso já é previsto na lei. Crime contra a vida, crime contra o ser humano já é passível de punição. Então, gente, voltando para a questão do atentado lá. O Jair Bolsonaro, ele prega, e eu concordo com ele nesse aspecto. Eu não concordo em tudo que o Jair Bolsonaro fala, assim como você também não concorda em tudo que, sei lá, que eu falo, ou que seu amigo fala. E é normal, nós não precisamos concordar com tudo. Mas enfim, quando o Bolsonaro afirma que é preciso pesar a mão contra terroristas, quando Donald Trump afirma que precisamos pesar a mão contra terroristas, endurecer contra esses, pesar a mão contra criminosos, quando o Jair Bolsonaro diz que tem que pesar a mão contra aqueles que assassinam, que estupram, que fazem crimes, eu concordo 1000% com ele. Eu sei que não existe esse negócio de 1000%, daqui a pouco tem gente aí botando nos comentários: ei, idiota, não existe negócio de 1000%, é só até 100%, tá? Mas eu concordo 1000% e acabou-se. Casa bonita, rapaz, tem uma mansão ali que, meu Deus do céu, acabaram de fazer, viu? Mas Jair Bolsonaro prega isso, que é preciso endurecer contra bandidos, que é preciso endurecer contra o terror, que é preciso endurecer contra o crime. Basicamente, o que Donald Trump fala é a mesma coisa. É preciso endurecer contra o terror. É preciso endurecer contra o crime. E eu aplaudo quando eles falam isso. Fui aplaudir aqui, o carro já ia saindo de rota. Eu acho que tem que balancear esse carro, deixa eu ver. O bicho tá puxando pra direita aqui. Eita, nós. De novo aqui, vamos testar mais uma vez. Definitivamente está indo pra direita. Vamos testar mais uma vez. Podia ser que fosse o asfalto, se tivesse alguma... Não, é o bicho mesmo que está indo pra direita. Definitivamente está indo pra direita. Ó, essas ranhuras que tem aqui do lado da calçada. Que calçada, jumento. Do lado do asfalto. Isso aqui, na hora que eu encosto o pneu, ele faz um barulho para eu acordar. Olha só, se você dormir e o carro vier para cá, então isso faz você ficar alerta. Eu acho muito interessante. Do outro lado também tem. E em pistas simples tem de um lado, do outro e no meio, para que você receba um alerta na hora que você passa para outra faixa. Mas passou um Camaro amarelo ali, rapaz, conversível lindíssimo. Estamos já chegando aqui em Innisfail. Innisfail é uma pequena cidade que fica na rota entre Red Deer e Calgary. Eu acho que essa cidade deve ter aí uns 100 mil habitantes, no máximo. Mas tem um hospital todo aparelhado, um hospital muito bom. É meu cliente também, eu sempre venho aqui atender a esse hospital aqui de Innisfail. Por isso que eu carrego aqui esse monte de caixas. Perguntaram já nos meus vídeos o que é esse monte de caixa que eu levo aqui. São peças de reposição de equipamentos médicos. Aqui eu tenho nessa caixa um computador,
no CPU e outras peças. Tá cheio de peça aqui atrás, porque o que acontece é o seguinte: se eu for levar pouca coisa para atender a máquina e chegando lá eu precisar de algo que eu não levei, isso vai me gerar uma outra viagem. Eu vou ter que voltar. Já aconteceu de eu ter que voltar em Calgary para pegar uma peça que eu não estava carregando na hora no meu carro. Carro de polícia aí se posicionando para multar a gente. Estamos rigorosamente a 110 km por hora. Eu acho que eles já devem ter visto alguém vindo ali atrás, porque eles geralmente ficam em cima da ponte, ali na cabeceira da ponte, com a pistolazinha apontando. E quando eles pegam o cara e eles vão atrás. Interessante esse detalhe aí. O policial, ele sempre vai atrás de você, faz você parar. Não, ele tá lá parado ainda, não saiu não. Então ele tá só chegando naquele ponto lá para patrulhar. Logo depois da ponte. Então você não vê, porque você tem a coluna da ponte. Ele ficou atrás da coluna, só com a pistolinha ali, ó. Perdi foi o fio da meada que eu tava falando. Sim, já fui a Calgary pegar uma peça que eu precisei. Se não me engano, foi aí nessa cidadezinha, Innisfail. Então daqui pra Calgary dá mais de 1 hora de direção por essa estrada. E aí você imagina, eu tava lá trabalhando na máquina, precisou de uma peça, eu tive que pegar o carro, dirigi 1 hora para pegar a peça em Calgary, dirigi outra 1 hora para voltar. Eu já tinha dirigido 1 hora para chegar lá, certo? Então só aí já são 3 horas. Consertar a máquina e depois dirigir mais outra hora. Quer dizer, 4 horas, quando eu poderia, se eu tivesse com todas as peças na mão, dirigir apenas 2 horas e estaria em casa, tranquilo, de bermuda, vendo televisão. Meu trabalho é o seguinte: eu não preciso sair de casa todos os dias. Eu sou mais ou menos como um bombeiro. As máquinas não quebram todo dia, máquina de hospital, lógico. Então eu fico em casa, na hora que uma máquina quebra eu recebo um alerta do sistema. E aí esse sistema me diz que cliente que é, eu ligo para o cliente, peço informações. Às vezes dá para falar com alguém que pode passar alguma dica importante, pode até ser que tenha alguma solução que dê para fazer por telefone. Eu também tenho aqui um computador anexado tem uma plataformazinha. Deixa eu ver se eu baixo aqui a câmera para vocês verem. Pronto, tá aí. Eu tenho um computador aqui que eu posso também, nesse computador, acessar o meu cliente, o acesso à máquina, porque às vezes dá para fazer alguma configuração remotamente, às vezes dá para fazer algum conserto. Ah, não, esqueci de fazer umas anotações do cliente que eu estava trabalhando agora, caramba. Enfim, vai ficar para próxima. E aí eu consigo fazer alguns reparos remotos por esse sistema que eu tenho no carro. Esse computador, ele tem acesso direto à internet aqui no carro. Eu consigo baixar vídeo, fazer vídeo, consigo fazer um monte de coisa com ele. Enfim, estamos voltando. Vamos ver se a gente tem alguma notícia aqui do massacre da Flórida. Tá falando aqui das condições de trânsito na cidade de Calgary. Vamos passar aqui para a faixa da direita, porque tem gente querendo passar aqui atrás de mim. E como eu estava ultrapassando aquele carro ali, vamos voltar para a nossa faixa de rolagem. Com isso a gente consegue liberar o tráfego. Gente que está com mais pressa do que eu. Eu acho que isso é um Cobalt, esse carro branquinho aí, não sei se aí tem no Brasil. Cobalt é um carro da GM, é um carrinho sedã. E agora temos aí uma picape 4x4 Silverado, também da GM. Aqui tem muita picape, muita. O pessoal gosta muito de picape aqui nessa região.
Aliás, a América do Norte inteira o pessoal gosta de picape. É muito interessante. Tem já outra picape ali na frente, tem outra aqui atrás que daqui a pouquinho deve passar por nós. Muitos motorhomes na estrada. Esse é o meu sonho de consumo, rapaz. Um dia ter um motorhome desse, sair aí pelo mundo viajando. Quando aquele pessoal do Travel Share teve aqui, rapaz, o Rômulo e a Mirella, gente muito boa, por sinal, recomendo demais o canal deles. Aí tá aí passando outra, não é picape não, era um jeepinho aí, um Runner, Toyota Runner. Na nossa frente aqui tem uma picape, uma Ford Ranger. Era uma picape um pouco menor do que a F-150. Eu acho que Ranger tem aí no Brasil, né? Me avisa aí nos comentários se aí no Brasil tem picape Ranger. Eu acho que tem sim. Mas a mais comum aqui é a F-150. É uma grande 4x4, muito boa, que puxa meia tonelada, desculpe, puxa 2.500 quilos sem problema nenhum. Então você pode atrelar aí alguma coisa de até 2.500 quilos. É muito comum você ver pessoas puxando trailer na estrada. Eu vou colocar esse vídeo todo no ar, do jeito que tá ficando, sem fazer edição, sem fazer cortes, sem fazer nada. De repente a gente vê qual é a reação aí de vocês, o que vocês acham desse tipo de vídeo assim. Só botando direto. Tem uma picape agora que vai passar por mim, uma branca aqui, grande, rapaz. Olha só, enorme. É uma Dodge Ram levantada, com placa de BC. Interessante que as placas aqui, elas todas são da mesma cor, mas as letras mudam de cor de acordo com a província. A mesma coisa acontece também nos Estados Unidos. Interessante que eu fiz aquele meu vídeo lá sobre as coisas que são iguais nos Estados Unidos e no Canadá. Esqueci de falar um monte de coisas. Por exemplo, os carros, todos os carros que tem nos Estados Unidos tem no Canadá e vice-versa, todos, sem exceção. As lojas, as grandes lojas, todas elas estão nos dois países. Walmart, Home Depot, Bed & Beyond, que é uma loja que vende produtos para casa, cozinha, banheiro, essas coisas, tem lá. Nordstrom, que é uma loja de roupas, tem lá, tem aqui. Bass Pro, que é uma loja que vende produtos de pesca, de camping, tudo isso tem lá e tem aqui. Costco, tem lá e tem aqui. Tem algumas lojas que tem aqui no Canadá que não tem nos Estados Unidos, por exemplo a Canadian Tire, que é uma loja especificamente canadense que vende ferramentas, uma série de coisas. É uma loja que gosto muito, ela não tem nos Estados Unidos. O Superstore, que é um supermercado, esse é exclusivo aqui do Canadá, mas a grande maioria das lojas, elas estão nos dois países. Restaurantes, os restaurantes bons, é muito comum você ver restaurante americano aqui no Canadá. Quer dizer, é muito parecido os dois países, tá? E o que tem de diferente entre Canadá e Estados Unidos? Talvez você queira perguntar. O controle de armas aqui é mais rigoroso. Você aqui pode ter arma para caça e você pode ter arma também para praticar tiro ao alvo. Só que essas armas você não pode sair com elas na rua. Ninguém vai sair com um rifle na rua. Você tem que sair com elas dentro do carro, trancado. Quando chegar no local da caça, você pode usar sem problemas. Outra diferença que tem, nos Estados Unidos eles usam para medir a temperatura graus Fahrenheit, e esse é o único lugar do mundo, até onde eu sei, que usa graus Fahrenheit. O resto do mundo inteiro usa Celsius e o Canadá usa Celsius. No Canadá usa-se sistema métrico de distância, metros, centímetros, quilômetros,
curioso é que antes o Canadá também usava o sistema Imperial, que eles chamam. O sistema Imperial é o sistema que é utilizado nos Estados Unidos, que ao invés de usar metros, eles usam yards, eles usam milhas ao invés de usar quilômetros, e eles usam peso, ao invés de usar quilos, eles usam libras. Se bem que no Canadá nós também usamos libras em vários restaurantes, vários supermercados tem a plaquinha com peso e tem os dois pesos, em quilos e em libra. Por que isso? Porque como vem muito americano para cá, conforme eu falei no outro vídeo, há uma livre circulação entre os dois países. E o CR Flu, um abraço para você, CR Flu, me perguntou, talvez seja a dúvida que vocês também tenham, se precisa de passaporte para passar de um país para o outro. Até 2001, antes daquele atentado de 11 de setembro, não precisava de passaporte, bastava a carteira de motorista ou algum documento de identidade, você passava livremente entre um país e outro. A partir de setembro de 2001, quando houve o atentado terrorista das Torres Gêmeas, os Estados Unidos se tornaram mais restritivos. E aí passou a ser exigido passaportes para cidadãos canadenses que entrarem em território americano. De lá para cá, se você é residente permanente no Canadá, nos Estados Unidos, perdão, você não é cidadão americano ainda, então você não tem passaporte americano, mas você, vamos dizer, você é brasileiro e tem passaporte brasileiro com o seu green card, cartão de residência permanente americano. Com isso, você não precisa de visto para entrar no Canadá. Gente, estou ficando rouco de novo. Acho que não dá mais pra gente gravar. A voz já tá indo realmente pras cucuias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Olha que caminhão carretando, levando uns pneus gigantescos. Hoje de manhã eu passei na estrada e tava na minha frente uma carreta dessa aí com esses pneus. Eu fiquei impressionado, pensando em como é que eles fazem para montar esse pneu no trator, porque é um pneu que tem uns mais de 3 metros de altura tranquilamente. Realmente é um negócio gigantesco. Mas enfim, gente, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, galera!